Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Para você que tirou os 4 dias de descanso por conta do feriado e também para quem não teve essa colher de chá, o convite você já sabe. Vamos juntos conferir os destaques desta segunda-feira no Brasil e no mundo? Subiu para 46 o número de mortos após a passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. As últimas 3 mortes foram confirmadas nos municípios de Colinas, Bom Retiro do Sul e Roca Salles. 46 pessoas seguem desaparecidas e mais de 25 mil estão fora de casa. E nesse domingo, a comitiva presidencial, com 8 ministros, liderada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, passou por cidades gaúchas que foram atingidas por esse ciclone. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que a União espera receber dos estados e municípios projetos para a contenção de encostas e melhoria de condições de saneamento e drenagem. Dias anunciou que o governo vai destinar 14 bilhões e 900 mil reais do novo PAC somente para a prevenção de desastres em todo o Brasil. A previsão é que até 2026 sejam investidos 1 trilhão e 700 bilhões em todos os estados do Brasil. O dinheiro deve vir de recursos do orçamento da União, das empresas estatais e de financiamentos, e quase a metade será fruto de investimentos do setor privado. O vice-presidente Geraldo Alckmin, na condição de presidente em exercício, visitou as áreas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul neste domingo. Alckmin informou que o governo federal vai liberar 741 milhões de reais para o Estado aplicar em atividades de busca e salvamento, iniciativas voltadas para restabelecer estruturas, reconstruir as cidades e levar ajuda humanitária às vítimas. Na sexta-feira, já havia sido anunciado um repasse para as prefeituras de cidades atingidas pelo ciclone extratropical. O valor é de R$ 800 por pessoa atingida para que os municípios possam auxiliar no atendimento a essa população. Ao todo, 88 municípios gaúchos tiveram danos provocados pelas fortes chuvas. Desses, 79 já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. O Exército Brasileiro confirmou o afastamento do tenente-coronel Mauro Cid das suas funções nas Forças Armadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, validou o acordo de colaboração premiada com a soltura do suspeito. Apesar do afastamento, Mauro Cid segue recebendo o salário de R$ 27 mil. Moraes concedeu a liberdade provisória ao militar e homologou no sábado um acordo de delação premiada com Mauro Cid. Ele estava preso desde 3 de maio por uma investigação que apura inserções de dados falsos em cartões de vacina. Ele também é investigado em outros inquéritos que apuram a venda e o transporte ilegal de joias dadas ao governo brasileiro e por suposto envolvimento nos ataques a Brasília em 8 de janeiro. Mesmo livre da cadeia, o militar teve que ser afastado do cargo no Exército, além de ter que usar tornozeleira eletrônica. Ele ainda terá limitação para sair de casa em fins de semana e pela noite e ainda está proibido de sair do país. Terá que entregar o passaporte em 5 dias e terá suspensão do porte de arma de fogo, bem como registro para coleção, tiro esportivo e caça. A delação de Cid deve tratar sobre investigações referentes ao inquérito das milícias digitais, que apura suposta organização criminosa que teria entre as suas finalidades atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Ao concordar com uma colaboração com a Justiça, o tenente-coronel deve oferecer informações novas e provas, além de assumir sua participação no crime. Com a homologação do acordo, Cid será conduzido em uma audiência para que o STF verifique se a delação é regular e está de acordo com a lei. Só então a eventual delação poderia ser conduzida pela Polícia Federal. Apesar da homologação do acordo, Mauro Cid ainda pode desistir da delação em qualquer momento. Cid tem o direito à proteção, condução e participação em audiência separadas dos outros investigados e cumprimento da pena em local distante dos demais delatados. Todo o procedimento de delação deve ser gravado e as cópias devem ser disponibilizadas ao militar. E o presidente Lula recuou e afirmou que a Justiça vai decidir sobre a possível detenção de Vladimir Putin no caso de uma visita ao Brasil.
A nova posição demonstra um recuo a uma fala do presidente nesse final de semana durante o G20. Ele chegou a dizer que se Putin decidir participar da próxima cúpula, que vai acontecer no Rio de Janeiro, ele não seria preso. Isso porque há uma ordem de prisão contra o líder russo por crimes de guerra emitida pelo Tribunal Penal Internacional. Vamos conferir. O petista afirmou que a decisão corresponde à justiça. Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso quem decide é a justiça, não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Durante o fim de semana, em uma entrevista para um canal de televisão indiano, Lula afirmou que Putin não seria detido no Brasil, apesar de um mandado de prisão internacional emitido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional, que o acusa de crimes de guerra. A acusação é baseada na suposta deportação de crianças ucranianas durante a invasão russa. Lula ainda questionou a participação do Brasil no TPI, quando outros grandes países não são signatários do Estatuto de Roma, que criou o organismo. Eu quero saber por que nós entramos, a Índia não entrou, a China não entrou, a Índia não entrou, os Estados Unidos não entrou, a Rússia não entrou. Eu vou saber por que o Brasil entrou. Durante a entrevista, Lula afirmou esperar que no momento da reunião de cúpula do G20, em novembro de 2024, a guerra na Ucrânia já tenha terminado. E agora a gente fala sobre o violento terremoto que atingiu Marrocos na madrugada de sexta para sábado. O número provisório de mortos aumentou para mais de 2.400 mortes. Após a tragédia, uma onda de solidariedade se instalou no norte da África, com doações de água, mantimentos, sangue e também ajuda internacional. As equipes de resgate aceleraram a busca por possíveis sobreviventes presos sob os escombros do terremoto que devastou cidades no Marrocos. De acordo com o Centro Marroquino de Pesquisa Científica e Técnica, o tremor da noite de sexta-feira, de magnitude 7, foi o mais poderoso desde que começaram os registros modernos neste reino do norte da África. A Medina de Marrakech, um dos principais pontos turísticos da cidade, foi duramente atingida pelo terremoto. Muito entulho foi retirado do local e os danos ainda são difíceis de calcular. Uma onda de solidariedade também se iniciou. Voluntários de uma ONG montaram uma base em um supermercado para receber donativos como água e mantimentos. Cada um ajuda como pode. Muitos outros, moradores e estrangeiros, foram até hospitais para doar sangue. Meu pai me aconselhou a vir doar sangue, porque os centros de transfusão de sangue estão precisando. Como você pode ver, há uma enorme demonstração de solidariedade entre os marroquinos, com muitas pessoas fazendo fila do lado de fora sob o sol. É emocionante testemunhar o compromisso de nossos cidadãos, e até mesmo estrangeiros, que não têm conexão direta com o desastre, e se juntaram a nós. É lindo de se ver. Espanha, Itália, França, Reino Unido, Israel e Estados Unidos ofereceram ajuda ao Marrocos. Madrid enviou neste domingo uma equipe de 56 socorristas e 4 cães de busca da Unidade Militar de Emergência para Marrakech, depois de um pedido formal do reino marroquino, e prepara um segundo avião. A Argélia, país vizinho em conflito, abriu seu espaço aéreo fechado por 2 anos para aviões que transportavam ajuda humanitária e resgatam os feridos. O Banco Mundial disse que vai dar todo o seu apoio ao país. Este é o terremoto mais mortal desde o que atingiu o reino em 29 de fevereiro de 1960, deixando quase 15 mil pessoas mortas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para aqui na Hit, daqui a pouco é o Kleber Werneck que volta com mais informações para você. Às 11 horas, não perca. Até mais.